Quando a gente pensa em justiça no Brasil, o que vem à cabeça? Quase sempre a imagem de um juiz, né? De toga, martelo na mão. Mas a verdade é que o que sustenta todo o sistema de justiça é um ecossistema bem mais complexo. E hoje a gente vai entender que a justiça vai muito, mas muito além do tribunal. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha, não é tão simples. É claro que a figura do juiz é fundamental, mas a verdadeira engrenagem que faz a justiça brasileira funcionar depende de uma colaboração muito maior, de várias peças trabalhando juntas. E a chave para entender isso está na nossa própria Constituição. Ela desenhou 4 funções que, apesar de não fazerem parte do Poder Judiciário, são vitais para que ele funcione direito. A melhor forma de imaginar isso é pensar neles como os 4 pilares que seguram todo o edifício da justiça. Então, bora conhecer esses 4 pilares. Cada um deles representa um interesse diferente na sociedade. E é justamente nessa dança, nessa interação entre eles, que o sistema busca o seu equilíbrio. Vamos ver quem são eles? Estão aí Ministério Público, Advocacia Privada e Defensoria Pública. O ponto-chave aqui, e isso é super importante, é que eles atuam junto com o judiciário, mas não são parte dele. Cada um tem um papel único que mais ninguém pode fazer nesse ecossistema. Vamos começar com o primeiro pilar, que talvez seja o que tem o alcance mais gigante. Se a justiça precisa de um guardião que olhe pelos interesses de toda a sociedade, essa é a função do Ministério Público. Ok, o texto é formal e direto da Constituição, mas vamos traduzir. Instituição permanente quer dizer que o MP não pode ser extinto, simples assim. E defesa dos interesses indisponíveis. Bom, isso significa que ele atua para proteger aqueles direitos que a gente não pode abrir mão, sabe? Como o direito à vida, a um meio ambiente equilibrado, à saúde, direitos que não estão à venda. E para funcionar, o MP se baseia em 3 ideias: unidade e indivisibilidade. Na prática, querem dizer que o MP age como um time só. Mas o princípio que realmente muda o jogo é o terceiro, a independência funcional. Pensa só, isso significa que um promotor não recebe ordem de um chefe para investigar ou deixar de investigar alguém. Ele age com base na lei e na própria consciência. E o que o MP faz no dia a dia? A lista é enorme. Ele que acusa em nome da sociedade nos crimes comuns, mas o trabalho vai muito, muito além. Ele atua na proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico e até mesmo fiscaliza a própria polícia para ter certeza que a atuação dela está dentro da lei. E quem chefia essa estrutura toda? A liderança é dividida. A nível federal, temos o Procurador-Geral da República, o famoso PGR, que é indicado pelo presidente. Já nos estados, o processo é diferente. Os procuradores gerais de justiça são escolhidos pelos governadores, mas a partir de uma lista com 3 nomes, votada pelos próprios membros da instituição. E olha que detalhe interessante na recondução. O PGR pode ser reconduzido várias vezes, já o chefe do MP estadual, só uma vez. Muito bem. Agora vamos analisar 2 pilares de uma vez só. E faz todo sentido olhar para eles juntos, porque eles representam lados opostos na balança da justiça. De um lado, quem defende o Estado, e do outro, quem defende o cidadão. A diferença aqui é bem direta, né? De um lado, a advocacia pública, que são basicamente os advogados do governo, defendendo os interesses do Estado. Do outro, a advocacia privada, que são os advogados que defendem, bom, todo o resto, as pessoas e as empresas em suas causas. O trabalho da advocacia pública, que no nível federal é a AGU, tem 2 frentes. A mais óbvia é defender o governo nos tribunais, mas tem outra, que acontece nos bastidores e é fundamental. Eles são os conselheiros jurídicos do Poder Executivo. Antes de uma política pública ser lançada, são eles que dão o parecer, dizendo se aquilo está ou não dentro da lei. Olha que força tem esse trecho da Constituição. Ele diz que o advogado é indispensável. E a parte sobre ser inviolável não é um privilégio para o profissional, não. É uma garantia para o cidadão. Significa que a defesa tem que ser feita com total liberdade e coragem, sem medo de retaliação, para que o direito de defesa seja sempre garantido. E chegamos ao nosso último pilar. Um pilar que representa um dos ideais mais importantes de uma democracia. O de garantir que a justiça seja para todo mundo e não só para quem pode pagar por ela. Estamos falando da Defensoria Pública. A missão da Defensoria é nobre e muito clara. Garantir que ninguém, absolutamente ninguém, fique sem defesa só por não ter dinheiro. Ela oferece assistência jurídica completa e de graça para a população que precisa.
É um instrumento essencial para a gente poder falar em democracia e direitos humanos para valer. E para que a Defensoria possa fazer esse trabalho tão importante, a Constituição dá a ela algumas garantias. A autonomia, por exemplo, garante que ela não seja subordinada a nenhum outro poder. E a tal da inamovibilidade impede que um defensor seja removido de um caso ou transferido só porque está incomodando alguém poderoso. Isso dá liberdade para defender quem mais precisa. Certo, já passamos por cada um dos 4 pilares. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Afinal, por que essa arquitetura com 4 funções diferentes é tão importante? Qual é a grande sacada por trás de tudo isso? No final das contas, a palavra-chave é equilíbrio. Cada pilar tem sua missão. O MP defende a sociedade. A advocacia pública defende o Estado. A advocacia privada, os cidadãos e empresas. E a defensoria, os mais vulneráveis. Juntos, eles criam um sistema de freios e contrapesos pensado para que nenhuma força tenha poder absoluto e a justiça seja, de fato, para todos. E essa é a reflexão que fica. Esse sistema, que no papel é tão bem desenhado, só funciona na prática se essas instituições forem fortes e independentes. A gente precisa pensar se, como sociedade, estamos fazendo o suficiente para proteger esses pilares. Porque, no fim das contas, proteger essas instituições é proteger a base da nossa justiça e da nossa própria democracia.